Graça e paz, povo de Deus. Como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula e você está no seu portal bíblico. E hoje, estudando a nossa revista da CPAD, edição especial para o terceiro trimestre de 2020, com o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Já estamos na nossa oitava reflexão. E eu quero deixar o card aqui já para você ter acesso de forma bem organizada todas as lições anteriormente aqui publicadas, para que você possa acompanhar lição após lição, cada lição complementando a lição anterior e assim o assunto ficando cada vez mais claro e abençoador em sua vida cristã. E eu gostaria de fazer uma oração agora, e após essa oração nós iremos fazer as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. Senhor, nós clamamos ao Teu Espírito, nós suplicamos a Ti, ó Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, e suplicamos que o Teu Espírito possa trazer iluminação, esclarecimento à nossa mente para a boa compreensão da Tua palavra, o que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. E antes de fazermos as leituras, eu gostaria de falar com você que tem acessado a este conteúdo e ainda não se inscreveu aqui no Portal Bíblico. Se inscreva, uma ferramenta que você pode fazer para nos apoiar, se inscrevendo neste canal, ativando o sino das notificações, deixando aquele like abençoado para nos motivar a continuar produzindo conteúdos aqui para o Portal Bíblico. E como eu sempre digo, abençoe quem você ama através de uma boa reflexão dentro da palavra de Deus. Compartilhe o link desta reflexão no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar e vamos fazer então as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. E o texto áureo desta reflexão diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, verso 1. E o tema específico desta reflexão de hoje diz: as causas da desunião devem ser eliminados. A verdade prática diz: a união é uma força indispensável para a igreja, é um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. E a nossa leitura bíblica, pegue a sua Bíblia, vamos fazer essa leitura juntamente, não percamos o sentido de igreja, de congregação. Então pegue a sua Bíblia, caso você não tenha acesso à sua Bíblia aí facilmente, acompanhe então a leitura na tela do seu notebook, do seu smartphone, e leiamos a palavra de Deus que está em Neemias capítulo 5, verso 1 e o verso 6 ao verso 12, que diz assim: foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me indignei e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles uma grande assembleia e disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos às nações segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis a vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não andaríeis no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio das nações, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus servos, a juros lhes temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram: restituir-lhe-emos e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Estes foram os textos que irão fundamentar esta nossa reflexão de hoje. Estamos falando de princípios divinos em tempo de crise.
E este contexto, o tempo de Neemias, reflete exatamente este aspecto de crise que o povo de Judá especificamente estava submetido a ele. E nós vamos perceber que além da opressão e de toda a perseguição que havia sobre o povo de Judá, das nações que estavam ao seu redor, agora há um problema interno, há uma situação interna entre o próprio povo que precisa ser resolvido, e ninguém melhor que Neemias, um homem cheio de Deus, um homem que nutria grande estima pela sua nação, pelo seu povo, e agora cheio do poder de Deus, ele vai agora confrontar os líderes, os magistrados de Judá, e nós vamos perceber então que uma mudança irá acontecer, e esta mudança será extremamente importante para o povo daquela época, daquela ocasião. E nós vamos aprender nesta reflexão que o comportamento de Neemias, comportamento de união que agora estava proposto para aquele tempo, para aquele povo, também é o mesmo sentimento, é o mesmo comportamento que se deve exigir e que é razoável que aconteça no seio da igreja onde nós estamos inseridos. Eu gostaria de dizer que, como todas as lições aqui anteriores ministradas, nós temos um objetivo geral, e o objetivo geral desta reflexão é destacar que a união é indispensável para o crescimento e a sustentabilidade da obra de Deus. E também existem objetivos específicos para cada ponto aqui refletido, e eu espero de todo o meu coração que nós tenhamos êxito em alcançar cada um deles. E o primeiro se trata de explicar que a união caracterizada no período pós-exílio serve justamente de referência para mim e para você como igreja. Segundo ponto, expor a injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias. E o terceiro objetivo específico, mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um único propósito. Esse povo, agora, egresso do exílio babilônico, os judeus pensavam que encontrariam uma terra que mana leite e mel, ou que manava leite e mel. Entretanto, veja a surpresa deste povo. Tudo com que eles se depararam era com uma terra que estava de fato prestes a devorá-los. Como se não bastasse as dificuldades decorrentes da relação complexa, difícil, com os povos que rodeavam o território de Judá, e nós vamos ver este relacionamento, esta oposição em toda a leitura praticamente do livro de Neemias, de Esdras, os samaritanos, e grande oposição então havia contra a reconstrução do templo, contra a reconstrução dos muros. Então nós vamos perceber que de fato este povo enfrentara grave oposição com os vizinhos que estavam ali diante deles naquela terra. Havia agora também, dentro do contexto de Judá, dentro do reino de Judá, havia agora uma característica, um fato importantíssimo que agora estava se sobressaindo, estava ficando evidente, estava agora patente aos olhos de toda aquela nação, era a injustiça social e a desunião que gerava até mesmo certa hostilidade no meio do próprio povo de Judá. Então nós vamos perceber que Neemias, ele não foi uma ferramenta de Deus unicamente para encorajar o povo, motivar o povo, para que em fantásticos 52 dias os muros de Jerusalém pudessem ser reerguidos, mas Neemias fora de fato um vaso excelente de honra nas mãos de Deus, e foi um vaso de grande honra, de grande importância, para agora confrontar a liderança, os magistrados, os nobres de Judá, e mostrar-lhes, lançar-lhes toda a condição que o povo estava submetido e que isso deveria ser alterado, esta condição precisava ser mudada. Então veja, é extremamente importante, assim como Neemias, hoje, dentro das nossas igrejas, que nós também tenhamos líderes cheios de Deus e que possam
conduzir o rebanho de Cristo, assim como Neemias conduz, na sua época, o povo de Judá. E assim a obra de Deus prospera, o reino avança e a obra de Deus é edificada e muitas vidas agora podem e são de fato salvas. Esta é a nossa lição de hoje. Este tema é maravilhoso, falar de restauração, falar de reconstrução. Não é fácil, é necessário que entendamos essa necessidade e que avancemos com todo vapor na direção desta reconstrução e que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida e através da sua vida. E eu quero lhe dizer uma coisa, o que você tem achado das lições aqui apresentadas dentro deste portal bíblico? Eu quero te deixar totalmente confortável para deixar nos comentários críticas, sugestões, para que possamos aprimorar o nosso trabalho e melhorar aqui o nosso conteúdo. Lembrando que este portal tem a intenção de trazer assuntos de forma clara, direta, uma teologia simplificada para a boa compreensão de todos os irmãos em Cristo. A nossa introdução de hoje diz que iremos ver agora nesta reflexão um conflito que surge entre as diferentes classes sociais e como o problema fora solucionado. O problema havia sido gerado, o problema era uma verdade inegável no meio de Judá, mas havia uma solução e esta solução estava prestes a ser posta em prática. E como isso é curioso, às vezes nós também temos a perspectiva daquilo que é errado, nós temos uma ferramenta que pode solucionar tal problema, tal erro, e talvez nós tenhamos ignorado, temos deixado as coisas como estão, temos ignorado o nosso dever como cristãos de, às vezes, confrontar aquilo que não flui por causa de problemas instaurados e que possamos agora propor as mudanças. E aqui nós vamos aprender que Neemias, ele não se furta a sua responsabilidade e o conselho para mim e para você, nós também não devemos nos furtar a esta responsabilidade e devemos propor a mudança, aquilo que trará aprimoramento no relacionamento interpessoal, aquilo que aprimorará o relacionamento para com Deus deve ser evidenciado e posto em prática. O primeiro ponto desta nossa reflexão fala que a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Primeiro, qual era a base desta união? O primeiro ponto extremamente importante é que todo o povo egresso do cativeiro babilônico agora confessavam a fé em um único e o mesmo Deus, a saber, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. O altar havia sido renovado, o templo havia sido levantado, os muros haviam sido reconstruídos, os muros de Jerusalém, o culto a Deus estava sendo restaurado, restabelecido conforme os ritos da lei de Moisés. Então havia algo em comum diante deste povo, desde o pequeno até o nobre, havia este sentido pleno e comum no meio do povo de Judá, no meio do povo de Israel. O segundo ponto, todos haviam experimentado o despertamento que havia iniciado pelo rei Ciro. Nós sabemos que o rei Ciro teve o seu espírito despertado pelo Deus de toda a terra e o Senhor inclinou-se para Ciro de modo que este dera uma ordem para que o povo pudesse regressar aos territórios ou ao território de Judá e reconstruísse o templo. Então este despertamento desde a época de Ciro era algo que todo o povo estava vivenciando, estava experimentando de forma unânime. Todos haviam também cooperado de forma ativa e de forma plena quando da restauração de Jerusalém, da cidade de Jerusalém como um todo. Basta trazermos à nossa memória a reconstrução dos muros de Jerusalém, quando várias famílias, líderes, sacerdotes estavam responsáveis pela edificação de parte do muro que estava frente ou fazia frente às suas
residências, havia uma sinergia, havia uma unidade que talvez em nenhum outro tempo houvera no seio de Israel, e no tempo da reconstrução, no tempo do regresso do cativeiro babilônico, esse sentimento era unânime no coração daquele povo. E esse sentimento precisa também ser unânime na igreja do século 21. Porque de fato era também um sentimento unânime no coração da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, quando todos perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na koinonia, que é a comunhão, que é não apenas um simples aperto de mão, um abraço no final do culto. Esta comunhão, ela é muito além disso, é nas orações, é no partir do pão. Havia esta unidade na igreja primitiva e que em muitos lugares esta unidade tem estado em falta, e nós precisamos, é razoável que a igreja busque se aproximar cada dia mais desse sentido, desse sentimento que havia, tanto quando o povo retorna do cativeiro, aqui no contexto desta lição, e estavam engajados com o mesmo propósito, como também havia o mesmo propósito no coração da igreja primitiva. Então, o segundo ponto, esta união entre judeus simboliza a união que deve haver na igreja nos dias de hoje, na igreja de Deus. Também na igreja há muitas forças que unem, que são unificantes. Todos experimentaram, por exemplo, o novo nascimento. Todos nasceram de novo e todos amam a Deus, e nós sabemos que todos que nasceram de novo amam aos que também são nascidos por Ele, Jesus. Então isso é extremamente importante. Todos na igreja são aproximados uns dos outros porque Cristo derruba a barreira, o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os então uma verdadeira família de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 13 e o versículo 12, versículo 13, diz que naquele tempo estáveis sem Cristo, estávamos separados da comunidade de Israel, estávamos estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, veja, tudo através dele, de Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, por ele, agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. E eu quero deixar aqui um card que nós estamos estudando, a revista do segundo trimestre de 2020, da CPAD também, uma temática maravilhosa, a igreja eleita, redimida pelo sangue do Cordeiro e selada com o Espírito Santo da promessa. Também uma playlist organizada com 13 reflexões para o seu deleite espiritual. Esta união agora não está relacionada com nacionalidade, com nível civil, com social ou cultural, mas segundo o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, nisto não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, mas não há macho, não há fêmea, porque todos vós sois um só em Cristo Jesus. Há uma unidade. O muro que se fazia separação fora derrubado pelo sacrifício de Cristo, e agora esta união é possível, e este é o grande mistério que outrora estava oculto e agora nos é revelado, compreendido, entendível, que é justamente esta união que se dá e que se torna igreja entre judeus e gentios. Então, no meio da igreja opera o Espírito Santo, o qual faz com que todos os que se tornem um coração e uma alma, como nós vemos em Atos capítulo 4, versículo 32, que tem o sentido de que era um só coração e uma só alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era própria. Olha o sentimento que governava o coração da igreja primitiva, da igreja em Atos dos Apóstolos, né? Mas todas as coisas lhes eram comuns. E quando nós olhamos para uma expressão como esta, nós percebemos que de fato há uma barreira, há uma lacuna quase que intransponível e que nós devemos nos aproximar, sim,
deste comportamento, deste sentimento que estava em voga na igreja primitiva e que agora não tem espaço dentro das nossas igrejas. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude e então a igreja se torna a antessala do céu. Que coisa gloriosa! Quando há esta unidade, a ação do Espírito Santo ela é plena e temos esta sensação de estarmos vivendo na antessala do céu. Isso é glorioso por demais. Consideremos agora, pois, algumas bênçãos decorrentes desta união. Primeiro, os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos cristãos vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé e vivendo no contexto, na sociedade atual que nós estamos inseridos, isso acontece em todo instante. Nós estamos de fato rodeados por diversas pessoas que professam uma fé diferente da nossa, que zombam da fé da qual professamos e como é de fato importante termos um lugar de apoio, um lugar de abrigo, um lugar onde nós podemos ser ministrados, edificados, consolados através da santa e bendita palavra de Deus. E o contexto e o sentido aqui se aplica à igreja como um corpo e não uma igreja no aspecto individual. Né? Então, são alvos de críticas, de isolamento, seja no trabalho, seja na escola ou na família. E que coisa maravilhosa, que riqueza então é chegar na igreja e encontrar um ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos. E esse ponto específico aqui é muito curioso e talvez pode ser até um tanto quanto preocupante, porque a verdade é, responda esta indagação. A igreja hoje tem sido isso para você? A igreja, de fato, tem sido esse lugar harmonioso, onde o amor fraternal é expresso de forma abundante e que tem predominado, de fato, união entre os irmãos. Eu temo que em muitos ambientes esta é uma premissa apenas, mas está distante de uma verdade prática e aplicável no contexto igreja. Oxalá que todos os templos tivessem como primazia este sentimento de ser de fato um lugar onde de fato saímos pela manhã, todo o estresse diário, as preocupações que um pai de família tem, que uma mãe de família tem, né, com os nossos compromissos financeiros, os nossos compromissos, né, em todos os aspectos da nossa vida, nós estamos sendo pressionados, estamos diante de circunstâncias adversas, num tempo de pandemia como o qual estamos vivendo, e na verdade nós gostaríamos mesmo de chegar na igreja e sentir este afeto, sentir este amor fraternal exalando e nos atingindo, mas em muitos ambientes o que acontece é totalmente oposto. São lideranças colocando peso pesado, um jugo pesado sobre os seus membros, né? Maltratando as ovelhas de Cristo, sendo que o mesmo disse que devemos tomar sobre si o seu fardo que é leve, o seu jugo que é suave, o seu fardo que é leve, e muitos líderes colocando um fardo pesado, um jugo pesado, e contrariando este sentido bíblico do cristianismo. E preste bem atenção nisso, a igreja que deveria ser este lugar de harmonia se tornou em muitos lugares um lugar onde você também vive sob estresse, um ambiente de competições, um ambiente onde muitos querem os holofotes, um ambiente onde as pessoas estão se degladiando para ver quem prega melhor, para ver quem canta melhor, para ver quem toca melhor, querem se apresentar e não querem apresentar o Cristo ressurreto, querem ter os seus talentos afirmados e aprovados pela igreja, mas não querem afirmar o evangelho de Cristo, que é poder para a salvação de todo aquele que crê. Querem pregar ideias e conjecturas humanas, mas não querem pregar a Bíblia Sagrada da forma como ela é. Então esta é uma reflexão muito importante, eu diria dura, mas necessária nestes últimos dias, e nós devemos fazê-la com honestidade, com simplicidade
e buscar fazer a nossa parte para que esta igreja, que é este ambiente de amor fraternal, se torne de fato este ambiente que nós tanto desejamos. O salmista, ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ele diz que esse sentimento é como óleo precioso que desce sobre a barba, que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que também desce sobre a orla das suas vestes. Veja, a unção que cai quando há esta unidade, ela é abundante. E é sobre isso que nós precisamos buscar enquanto igreja. Segundo, na igreja levamos as cargas uns dos outros. Embora existam cargas que são extremamente particulares e nós devemos nos responsabilizar por elas. Existem também cargas que nós podemos ajudar os irmãos a carregá-las, né? Que bênção na hora do aperto, isso é uma verdade inquestionável. Que maravilha é na hora do aperto saber que há uma igreja, que há um povo orando, que há um povo, né, te cobrindo de orações. Isso é extremamente maravilhoso. Pedro, quando preso, guardado por 16 soldados, a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele. A oração da igreja vai mover o coração de Deus, que enviará grande livramento para a vida de Pedro. Ultimamente, há poucos dias atrás, eu estava com o meu pai, com a minha mãe e com o meu irmão, todos os três confirmados com o Covid-19. Então, o que nós, diante dessa situação, fomos apresentar o caso à igreja de Deus e a minha igreja particular, onde eu faço parte aqui em Barcelona, na Serra, a igreja onde eu sou um pastor auxiliar, tenho o meu pastor presidente, e ali, apresentando o caso, nós oramos, nós clamamos, nós intercedemos, e adivinha o que aconteceu? O nome de Deus foi plenamente glorificado, e todos os três, meu pai, minha mãe e meu irmão, curados para a honra e glória do nome do Senhor. Então, a minha carga naquele momento foi assumida pela igreja, e todos estavam ali, de fato, voluntariamente, tomando sobre si este peso, esta carga e me ajudando em oração. Igreja precisa se comportar desta maneira. O terceiro ponto, a união nos faz fortes. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, não há dúvida alguma com relação a isso, né? Mas quando ela está inserida dentro do rebanho, ela está protegida, ela está amparada, assim como uma pedra que está isolada, ela é facilmente chutada no meio do caminho, ela é facilmente pega, é facilmente arremessada, mas quando ela está inserida no contexto de edificação, como em um muro, por exemplo, esta pedra está muito bem estabelecida, edificada, e assim a igreja também, né? O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo de número 2, no versículo 5, ele diz que vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O quarto ponto, uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso, e Jesus disse que através do testemunho desta igreja, esta igreja que vive em união, o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. Olha a responsabilidade da igreja no anunciar a este Cristo. Pela união, o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus. O evangelista João, capítulo 13, versículo 35, diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, ou seja, se evidenciarem a união no seio da igreja. O terceiro ponto, esta união é uma união verdadeira e é importante que esta união seja verdadeira. Foi por causa da união que os judeus numericamente inferiores, conseguiram derrotar os seus inimigos, conseguiram construir os muros, construíram reedificar o templo, e veja, tudo isto sendo em menor número, enfrentando numerosa oposição.
Esta união também é o segredo da vitória da igreja. O santo óleo que desce da cabeça do sumo sacerdote Jesus Cristo, e os crentes agora vivem em união. Jesus disse: eu dei-lhes a glória que em mim me deste, para que sejam um. Há uma chamada urgente para unidade da igreja, o aspecto de comunhão plena, distinta e absoluta é um chamamento urgente, imperativo, e nós não devemos dizer não a esse chamado. O autor de Eclesiastes já dizia: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Em síntese, este primeiro tópico apresenta o mistério da igreja formada pela união de judeus e gentios, este propósito ou este projeto que estivera oculto desde a eternidade. O segundo ponto, a união entre os judeus estava ameaçada. E qual era a ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia estava muito difícil, estava extremamente difícil. Muitos eram obrigados, inclusive, a tomar dinheiro emprestado, não só para pagar o seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altíssimos, até mesmo com usura. Usura no sentido do texto, uma palavra hebraica dita massá, que tem o sentido, ou aparece somente aqui em Neemias, que significa impor uma sobrecarga, ou seja, ser mais pesado, né? Então, ou seja, tem o sentido de cobrar juros em empréstimos àqueles que são mais pobres. Quando os mais pobres não conseguiam agora pagar esses empréstimos, essa dívida às quais eles haviam se submetido por necessidade, né? Os ricos estavam agora executando as dívidas, ou seja, estavam cobrando em definitivo essas dívidas, e com isso, não podendo receber, né, a quantia que havia sido emprestada, eles agora estavam tomando as propriedades, né, as vinhas, os olivais, as fazendas, as casas, e acredite você ou não, até os filhos estavam sendo levados agora como parte de pagamento de dívida que o pai ou a mãe, que a família havia contraído. Quando nós lemos em Neemias 5, versículo 5, o texto ali é terrível, que exemplifica o caráter moral do que estava acontecendo naquela sociedade. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder das nossas mãos, ou seja, as nossas filhas já estão em poder daqueles os quais devíamos. Esse era um comportamento extremamente reprovável, um comportamento intolerável no contexto de Israel. Haviam ordenanças, haviam leis que prescreviam como o povo de Israel deveria se comportar entre si, até mesmo numa relação onde o irmão mais pobre que estivesse padecendo alguma necessidade pudesse até mesmo obter dinheiro, e até mesmo esta oferta de um financiamento poderia ser feito, mas não poderia, em hipótese alguma, serem cobrados de tal forma. Isso foi causa de grande clamor no meio do povo. E nós começamos a leitura da nossa leitura bíblica falando deste grande clamor que havia no meio do povo. Em Levítico capítulo 25, versículos 35 a 37, eu gostaria de ler aqui com você, é uma ideia geral daquilo que estava agora como uma ordenança prescrita para o povo de Israel. E quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-los-ás. Como estrangeiro e peregrino viverá contigo. Não tomará dele juros nem ganho, mas do teu Deus terás temor para com teu irmão, para que teu irmão viva contigo. Não lhes dará teu dinheiro com usura, nem darás do teu alimento por interesse.
Veja, este era o comportamento estabelecido por lei, exigido por Deus e que deveria ser agora posto em prática neste contexto pós-cativeiro babilônico. E agora, numa aplicação atual e geral, muitos, até mesmo dentro das igrejas, estão fazendo agiotagem, emprestam os seus dinheiros para aquele irmão necessitado e cobram juros exorbitantes. São comportamentos que não encontram respaldo bíblico, denota uma falta de interesse em comportamento moral cristão que deve ser refutado pela Igreja de Cristo. Segundo, como se explica esta grande injustiça? Diga-se de passagem, esta grande injustiça não é um problema apenas pós-cativeiro babilônico. Se você pegar os profetas menores, como Miqueias, por exemplo, você vai ver Miqueias falando como se fosse o jornal do dia de hoje. A data de quando você vê este vídeo, parece-me que Miqueias está dando as notícias que estão sendo noticiadas a respeito de desmando político, né, e de instabilidade financeira e de injustiça social. Em primeiro lugar, essa expressão, era uma expressão clara de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. E aqui há uma aplicação direta para os dias atuais. Aqui há a distribuição de renda no aspecto mundial e principalmente no Brasil é um abismo que jamais talvez será equiparado. Há uma diferença terrível, a riqueza está na mão de pouquíssimos, não, eu diria nem milhares de pessoas, em pouquíssimas pessoas a riqueza está centralizada. A Bíblia diz que cada um deve considerar o seu próximo, o seu semelhante, superior a si mesmo, né? Em Filipenses 2, versículo 3. E que devemos suportar uns aos outros em amor. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros exorbitantes dos seus irmãos. É por isso a expressão usura, né? Que é sobrecarregar ou sobretaxar o seu irmão. Né? Coisa que era, como já foi dito aqui, proibido pela lei de Moisés. O assunto aqui é muito sério, porque a Bíblia diz que quem peca contra seu irmão, não peca apenas contra seu irmão, mas peca contra o próprio Cristo, peca contra Deus. O segundo, a atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria dos seus irmãos mais pobres. Será que tem alguma relação com os dias de hoje? Será que tem alguma relação com lideranças cristãs dos dias de hoje, que andam em carros importados, que vivem em mansões, com filhos estudando fora do Brasil, no exterior, né? E aquele membro das suas igrejas às vezes não tem uma cesta básica para receberem da igreja. Querido, isso é uma realidade. E é uma triste realidade, eu diria. Né? Qual o sentimento que há no coração destes homens? Qual o sentimento que há no coração de um líder que se comporta dessa forma? Eu diria que isso é inaceitável e que haverá um tempo em que estes serão duramente cobrados. Eu acredito piamente nisso. Serão duramente cobrados por Deus. Isso são ensinamentos que nós não podemos ignorar. Receba esta lição como um incentivo para a sua trajetória cristã. Você que é líder e que acender esse conteúdo, seja também agora aquele que reflete a respeito da sua conduta como líder e que você possa ser o melhor líder possível e que você cuide da melhor forma possível das ovelhas que não são suas, mas são do sumo pastor Jesus Cristo. Você é apenas um dispenseiro daquilo que ele coloca em suas mãos para que você cuide. Então cuide bem, faça bem, né? E você por certo será galardoado, extremamente, ricamente galardoado por Deus pelo seu bom exercício pastoral. O terceiro ponto, Neemias solucionou o problema. O problema estava evidente, o problema estava acontecendo e era algo gritante, alguém precisava se condoer.
Alguém precisava ter o sentimento de empatia e exercer esta empatia de forma altruísta e se colocar num lugar onde poderia solucionar tal situação. E aqui se levanta então este grande homem de Deus chamado Neemias. Ele agora convoca um grande ajuntamento, reúne o povo e lembra a todos eles que todos os seus irmãos agora mais pobres estavam literalmente sendo escravizados. Confrontou-os com sua injustiça, perguntando-lhes aos magistrados, aos nobres de Judá, vender-se-iam a nós? E quando essa pergunta ecoa no meio daquela aglomeração, no meio daquele ajuntamento, a Bíblia diz que houve um silêncio, né? E ali ninguém podia responder e não houve resposta. Eles se calam diante da pergunta de Neemias e a questão é, Neemias fez uma proposta de conciliação e a proposta é, deixemos este ganho, restituir-lhes hoje. Isso tudo precisa ser restituído hoje. Isso não pode continuar acontecendo no meio do povo de Judá. É necessário que isso tenha um fim, precisa ser agora. Neemias então inclui-se nesta própria proposta. Veja, é o líder que não apenas apresenta uma proposta de mudança e que terceiros devem se agregar a ela ou devem praticar ela. Ou seja, não é um conselho aqui farisaico, né? Faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço, mas ele se põe na condição de dar exemplo do comportamento que deveria ser seguido por toda a liderança, por todos os nobres e magistrados de Judá, e que deve também ser o exemplo de cada líder dos dias atuais, que eles primeiro apliquem a si mesmo tudo aquilo que preguem, tudo aquilo que é pregado, tudo aquilo que é ensinado, primeiro seja vivido pelo líder, pelo pastor, por aquele que instrui, para que a própria igreja perceba que aquele conselho é de fato um conselho eficaz na vida daquele que aconselha, logo será eficaz na vida daquele que fora aconselhado. Então Neemias se coloca no mesmo patamar, onde ele também deixará de ganhar qualquer ganho com a sua própria vida. Neemias se inclui nessa proposta. Ele e os seus auxiliares também haviam emprestado ao povo trigo e também, veja, não deve se cobrar juro do povo. E ele mesmo diz, deixemos, pois, este ganho. Não é correto, não é razoável que nós continuemos ter êxito sobre a vida do mais ou do menos favorecido. Neemias estava disposto a não receber mais aquela demanda. E isso é um exemplo extremamente eficaz para o povo que estava diante dele. Restituir-lhe-emos e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. E Neemias fez então com que jurassem diante dos sacerdotes que assim fariam, e ele faz ali um ato profético, arrancando parte da sua vestimenta e sacudindo ao vento, como um ato simbólico, sacudindo as suas vestes, dizendo que Deus deveria sacudir cada um também, e que este fosse de fato arrancado da sua casa, do seu trabalho, caso não confirmasse a palavra que estava empenhando. A palavra era uma palavra séria, o que estava sendo empenhado ali era algo extremamente sério. E aquilo que temos empenhado hoje como homens de Deus, e as palavras que como homens de Deus temos empenhado, será que temos cumprido? Nós não podemos ser líderes que temos parceiros e que aceitamos parceiros por mera conveniência, mas que haja esta unidade espiritual, moral, ética e que nós de fato sejamos verdadeiros exemplos para a comunidade que nós estamos inseridos. O quarto ponto diz, a paz voltou a reinar entre os judeus. A paz está sendo restabelecida no meio da nação de Judá. Que coisa gloriosa! Uma atitude cheia de Deus, uma atitude cheia de sabedoria, o entender a necessidade do próximo, a necessidade alheia e fazer com que haja uma mudança é fundamental para o aprimoramento dos relacionamentos. Veja, a paz começa a governar novamente em Judá.
A alegria começa a retornar aos lares de Judá. As famílias estão agora sendo restauradas e a glória do Senhor é manifesta no meio do seu povo. Então, a paz volta a reinar entre os judeus, é o quarto ponto. Então, quando um líder do povo for ignorante, desinteressado ou negligente, querido, o resultado vai ser o pior possível. O resultado poderá vir a ser uma contaminação grave. A liderança deve se comprometer com os liderados de forma que seja tão envolvente, essa entrega é tão gloriosa que haverá agora em contrapartida um relacionamento recíproco entre os liderados e esta liderança, este líder que é constituído para gerir e não apenas só espiritualizar todas as coisas, mas para gerir bem a igreja, né? Para se comportar como um exemplo para os demais, e assim haverá um governo de paz, haverá uma estabilidade no meio da igreja, e assim os cultos fluem, a palavra flui, o povo se alegra, o povo se regozija, e aquilo que está lá em Atos começa a ser uma verdade nos dias modernos, onde todos perseveram unânimes na mesma fé, na mesma doutrina, né? Na coinonia, nesta comunhão indispensável, nas orações e até mesmo no partir do pão. Faz parte das atribuições deste líder, deste ministro, manter a boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade e imparcialidade e com sabedoria. Muitas igrejas por aí mais parecem dinastias, onde filhos sucedem pais, que sucedem agora por seus novos filhos, e isso é algo que precisa ser avaliado. Tudo isso sem critério algum, meramente por uma vontade do indivíduo. A igreja que é soberana não tem voz, não perdeu-se a voz. Assuntos de extrema importância são ignorados em detrimento de assuntos de importância do líder. Isto não pode acontecer no contexto igreja. Neemias, nesse sentido, foi um excelente exemplo. Um excelente exemplo, né, para aqueles que estão hoje à frente da obra do Senhor. Assim como Deus fez com Neemias, com certeza Ele pode fazer em favor da minha vida e em favor da sua vida, e confirmar a obra, confirmar o projeto que ele colocou sobre minha obrigação, sobre sua obrigação, aos meus cuidados, aos seus cuidados. Problemas relacionais devem ser tratados de forma carinhosa. Bem-aventurados são os pacificadores. Enquanto muitos por aí querem ver o circo pegando fogo, a Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores. Então, primeiro ponto, a desunião é uma evidência do aspecto de obra de carne e não de fruto do Espírito. E estas coisas aborrecem e entristecem o Espírito Santo de Deus. Segundo, a desunião, ela destrói a comunhão que há entre os irmãos, né? Andai em temor como Cristo também vos, andai em amor como Cristo também vos amou. É o conselho de Efésios, capítulo 5, versículo 2. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Jesus orou para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Olha o sentido de intimidade, de comunhão e de unidade que Jesus requer de mim e de você como igreja. E finalmente, devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz dentro do contexto igreja. Esta é a nossa reflexão de hoje, um tema tão maravilhoso como este não pode passar desapercebido. Eu convido você a disseminar este link nos seus grupos familiares, eclesiásticos, manda no seu grupo de amigos, para que todos possam ser edificados por essa palavra. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que possa aplicar esta palavra de forma mais abundante e poderosa aos nossos corações. É o que eu peço no nome de Jesus. E se você ficou até agora e ainda não se inscreveu aqui neste portal, se inscreva por gentileza, ative o sino das notificações,
Deixe aquele like abençoado, uma ferramenta que nos motiva bastante e iremos continuar a produzir mais conteúdos aqui para o seu enriquecimento espiritual. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.